Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Tássio, sou médico. Estamos aqui no canal Faça Saúde, não faça doença. Participe desse canal, se inscreva, deixe seu like e ajude-nos a propagar o conhecimento e a auxiliar as pessoas. Mais uma vez, obrigado por todos que estão aqui nos assistindo. E hoje nós vamos para a parte 2 da nossa aula. Na parte 1, sobre o hormônio D, é interessante você assistir primeiro a parte 1, que mostra esse metabolismo, como que ocorrem as conversões para formar o hormônio D. E agora nós vamos falar dos sistemas que têm correlação ao hormônio D. Né? Então, aqui, eu parei neste ponto aqui. Lógico, gente, é muito extenso o assunto, eu separei alguns tópicos. Cada tópico desse tem 1 a 2 slides somente. Não dá para eu ficar entrando muito profundo em metabolismo. Mesmo assim, eu vou ter que falar o nome de algumas enzimas, de alguns carreadores, proteínas, não é? Mas como para você poder entender todo um contexto. Então, eu tentei assim facilitar o máximo. Tem cursos hoje de vitamina D que a gente faz 30 aulas de 1 hora. São 30 horas estudando e discutindo o hormônio D. Lógico que aqui eu quero fazer o quê? Resumir e levar o que é interessante para você compreender o quanto que é importante, por exemplo, na obesidade, no diabetes, na doença cardiovascular, na imunidade, no câncer, no humor, no sistema ósseo, para poder compreender melhor. Tá? Então, vamos lá para a nossa aula. Deixa eu só ampliar isso aqui. Pronto. Estamos aqui. Então, vou falar com relação ao hormônio D e obesidade. Que nós temos o PBA-gama, ele é um fator que potencializa a lipogênese. O que é lipogênese? Gênese é formação, lipo de lipídio, é formação de gordura. Né? E ele é produzido com EBP-beta. Então, olha só, aqui, imaginando-se uma célula, o seu receptor, eu desenhei aqui, para ver que ele vai encaixar aqui, nesse receptor. VDR, eu já disse na primeira aula que é o receptor de vitamina D. Então, o hormônio D se encaixa aqui e ele inibe o EBP. Quando inibe o EBP, ele diminui o que? O PPA-gama. E o PPA-gama, eu não falei que forma gordura? Então, o que ele faz? Olha que interessante. Quando ele diminui o PPA-gama, eu vou fazer o quê? Eu vou formar menos gordura, ou seja, eu diminuo a minha lipogênese. Veja bem, eu não estou falando que todo mundo tem que tomar o hormônio D para emagrecer. Emagrecimento é complexo. Outro dia eu estava lendo um trabalho falando de fatores relacionados ao emagrecimento. Nesse trabalho, fala o seguinte, que os fatores relacionados ao emagrecimento, à obesidade, são 124 fatores do nosso corpo. Então, nós temos 124 fatores relacionados a isso. Eu estou falando do hormônio D. Tá? Todo mundo vai sair falando depois, o Tássio falou que é só tomar o hormônio D, a vitamina D, que vai emagrecer. Não, estou falando um dos mecanismos que auxilia no contexto geral do emagrecimento. Então, com relação à obesidade, quando esse receptor da vitamina D não funciona ou tem um defeito genético ou falta-se o hormônio D, ele diminui a UCP1. Essa proteína, o CP1, ela estimula a beta-oxidação da gordura marrom. O que é beta-oxidação? Quando eu pego a gordura e faço que é uma queima, será queima de gordura. E a gordura marrom é aquela gordura mais termogênica. Então, quando nós modulamos exercício, eu prescrevo muito exercício como parte de tratamento, uma fase já desse acompanhamento, eu tento fazer o quê? O brownie da gordura, ou seja, amarronzar, deixar ela marrom, para melhorar o quê? A termogênese dessa gordura e melhorar a oxidação. Então, a gente entra, sim, eu passo muito hormônio D nos pacientes. Lembra lá da primeira aula, eu não passo sozinho. Eu passo hormônio D, com a vitamina A, magnésio, tem que ver o ferro, tem a vitamina B2, depois aí nas frente nós vamos ver que tem a vitamina B6, tudo correlacionado. Então, para a gente entender, quando não temos o hormônio D ou um defeito do receptor, ele também, um outro ponto da obesidade, ele vai fazer o quê? Estimula o TRL2 e o 4. O que faz? Esses aqui são receptores inflamatórios. Ó, não precisa ficar olhando, tudo assustado para esse
esse gráfico aqui não, esse diapositivo. O TRL2 e o TRL4, como são receptores inflamatórios, ele vai ativar o NF-kappa-beta, que é o quê? Que é o início de uma resposta inflamatória. Então, aqui, ó, tá aqui, ó, meus metabólicos do NF-kappa-beta. Tá? Então, quando eu não faço exercício, quando eu tenho radical livre, ó, você vai estimular uma cascata inflamatória. Quando eu faço exercício, eu também estimulo. Mas olha que interessante, né? Nós temos as citocinas pró-inflamatórias e as citocinas anti-inflamatórias. Quais são as pró-inflamatórias? Interleucina 1A, interleucina 1B, interleucina 18, TNF também. Fator de necrose tumoral, TNF. Agora, a interleucina 6 também ela pode agir como pró-inflamatória, inflamatória, depende. Quando a interleucina 6 ela vem do músculo, ela é anti-inflamatória. Por isso que eu passo exercício para os pacientes desinflamarem. Só que também o exercício inflama, então eu tenho que modular o exercício e o descanso, porque descanso também é treino, tá? Então, todas essas cascadas inflamatórias aqui, ó, começa com NF-kappa-beta. E se eu não tenho a vitamina D, o hormônio D, esse receptor, ou temos as faltas, ele vai estimular também o NF. Então, ou seja, a falta do hormônio D pode levar a um processo inflamatório esse paciente. E é isso que eu não quero nesses pacientes, porque o paciente obeso já é um paciente inflamado por causa dos distúrbios e desequilíbrios de vários outros sistemas. Tá? Deu para entender com relação à obesidade? Então, aqui, ó, vimos esse gráfico, vimos esse o fator UCP, né, da gordura marrom que eu expliquei, e vimos com relação à parte inflamatória. Vamos agora para o diabetes mellitus. Olha que bonitinho aqui o nosso pâncreas. Onde que é produzida a insulina? A insulina é produzida nas ilhotas pancreáticas, nas células beta, lá das ilhotas, célula de Langerhans, das ilhotas pancreáticas. Então, aqui nós temos, para a gente entender a anatomia, o pâncreas. O hormônio D sintetiza calbindina, que faz o transporte do cálcio. Esse cálcio que vai fazer a despolarização lá no pâncreas de insulina. A insulina, ela é guardada lá em grânulos, né? E quando você tem um aumento da glicemia, ela identifica isso, e o cálcio que auxilia a liberação da insulina. Então, se você tiver uma deficiência do hormônio D, você vai ter uma dificuldade da modulação dessas células que vão captar o cálcio para liberar a insulina. Então, você tem uma dificuldade de liberação de insulina. E o que tem o diabetes mellitus? Muitas vezes ele tem o obeso resistência periférica e ele vai tendo que é uma falência com diminuição de insulina, até passar por diabetes tipo 1. Você tem que fazer o quê para o paciente? Aí você tem que entrar com a insulina mesmo. Quando a insulina é liberada, ela vai lá no receptor de insulina, o IRS, lá na célula. Quando ela sinaliza ali por a GLUT4, que vai abrir, né, tipo, parece uns conezinhos que vai se aderir na membrana e entra a glicose. Ali que diminui a glicemia no sangue. Se você não tem a insulina, você não ativa a GLUT4 para colocar a glicose dentro do sangue. Um outro fator interessante é que, sabe o que ativa essa GLUT4 também? Não é só a insulina. O grande amigo nosso exercício. O exercício também ativa o GLUT4. Tanto que eu tenho pacientes que, tipo 1, diabetes tipo 1, que usam insulina, quando começam a fazer exercícios, a quantidade de insulina para dar para esse paciente é menor. Eu tenho pacientes que já utilizavam 3 canetas de insulina por mês. Começou a fazer exercício, baixou para 1 caneta e agora está usando 0,7 dessa caneta. Ou seja, caiu muito a necessidade de insulina, porque o exercício ativa as GLUT4. Tá? Vamos então agora para a hipertensão. O calcitriol, ou seja, os 25 hidrox, né, o calcitriol D3, ele ajuda a diminuir o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eu não vou entrar, esse sistema ele é muito famoso, eu não vou entrar em detalhe deles, mas para a gente entender, não é? Que o sistema renina-angiotensina-aldosterona ele vai fazer o quê? Regular lá no rim, né? Isso é a via renal. Ele vai modular, então, a pressão e faz vasoconstrição. Enquanto aqui vai fazer diminuir essa vasoconstrição. Então, o hormônio dele diminui. Então, ele diminui esse sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que promove o que quando tem desequilíbrio? Vasoconstrição. Vasoconstrição tem que fazer o quê? Aumenta a pressão. Então, o hormônio dele faz o contrário. Ele vai ajudar a diminuir esse sistema,
diminui o sistema, ou seja, eu não faço vasoconstrição, eu vou fazer vasodilatação, ou seja, eu faço o quê? Eu baixo a pressão. Assim, muitos remédios agem, né, inibem o sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Então, o hormônio D é uma parte dele. Imagina, um paciente está com diminuição do hormônio D. Né? Outra coisa que dá também pressão arterial é hipomagnesemia, diminuição de magnésio. Se eu atendi um paciente com diminuição de magnésio, o magnésio dele está baixo, tomando remédio para pressão. Você introduz o magnésio, vai retirando a medicação e vai modulando essa pressão, para ver se realmente a causa era só essa, tá? Então, nos pacientes hipertensos, eu tenho o quê? Um aumento da célula de adesão intracelular, chamado ICAM, né? Eu vou devagarzinho aqui, porque começa já os nomes, né? E também o VCAM, que são células de adesão vascular. Então, ó, nos pacientes hipertensos, lá nos vasos, eu tenho aumento do ICAM e do VCAM. Quando eu tenho essa diminuição, aqui diminuiu o estrogênio, diminuiu o hormônio D, né? Eu não potencializo esse, então eu aumento a pressão arterial. Então, olha que interessante, mais um mecanismo, né, do hormônio D. Eu falei diminuir, então o que você tem que fazer? Você dá o hormônio D aqui. Tá? Não vou falar sobre estrogênio, que é um outro assunto de aula, o assunto hoje é o hormônio D, mas é para mostrar mais um mecanismo, né, com relação à hipertensão arterial. E com relação à imunidade? Bom, gente, por causa do Covid, né, vocês sabem que tem trabalhos falando do hormônio D, né, acima de 34, se pacientes não UTI, dosaram toda a vitamina D nele, e viram lá que o hormônio D, às vezes eu falo hormônio D, vitamina D, só para vocês entenderem, e viram que acima de 34 o risco de gravidade do Covid é menor. Então, você fala, então hoje quanto tem que estar a vitamina D do meu paciente? Vai depender, vai depender. Com relação à parte imunológica, no mínimo 45, no mínimo, para o sistema imunológico trabalhar bem. Às vezes você tem que elevar até 75 a 80. Só que eu veja bem, já deixei nos outros vídeos claro, nós temos que ver o cálcio, o paratormônio, não é um fator só, é que aqui eu estou só colocando esses números, não gosto muito de ficar falando em número, porque na verdade a nossa fisiologia ela tem uma individualidade, cada paciente é um perfil, né? Mas só com relação à imunidade. E não tem como falar de imunidade e não falar de leucócitos, óbvio. E nós temos dois tipos, né? Os granulócitos e os agranulócitos. Só a título de ilustração para entender os linfócitos e os monócitos. Então, eu tenho leucócitos agranulócitos e leucócitos granulócitos. Tem grânulos, ó. Por isso que essa imagem, por exemplo, eosinófilo. O eosinófilo a gente usa muito na parte alérgica, inclusive para ver hipermobilidade intestinal, a NIC grande. Quando eu tenho mais de 4%, pode ser indício de permeabilidade intestinal. Está permeável, então está entrando alguma substância e o eosinófilo sobe. Mas por que eu coloquei isso aqui? Para falar dele aqui, ó, do monócito. O monócito vai se transformar, se diferenciar em macrófago. E quando eu falo de sistema imunológico, quem que é a célula que vai lá e vai fagocitar aquele vírus, aquele micro-organismo? O macrófago. Tá? Então, para a gente entender isso aqui, tá? Não precisa de assustar, é tranquilo para a gente poder compreender que, ó, o macrófago, para amadurecer, ele precisa do quê? De zinco, vitamina A, e o que ele tem lá na sua membrana? Enzimas que faz ativação do hormônio D. E o hormônio D vai aumentar o interferon gama e o LPS, que é lipopolissacarídeos. Então, para a gente entender, se eu quero melhorar a imunidade do paciente, o que eu dou para o paciente? Quantas vezes eu atendo o paciente e falo, poxa, doutor, tem alguma coisa que a gente poderia tomar para melhorar a imunidade? Tem. Por exemplo, o zinco, vitamina C, também é interessante, eu associo muito o zinco com a vitamina C. A vitamina D, que na verdade é o hormônio D, com a vitamina A, que eu já expliquei o porquê. O magnésio, a vitamina D6, a vitamina B12, tudo vai fazer parte de um sistema. Com relação à parte imunológica, eu passo sim o zinco e o hormônio D, tá? Para a gente poder compreender esse mecanismo e por que eu estou passando o zinco. Porque o zinco também tem uma atividade no macrófago, que auxilia o que é o macrófago lá na fagocitose, então melhora a imunidade,
Mas você vê que são vários pontos que a gente tem que colocar só para mostrar o porquê que eu estou passando vitamina A, que eu estou passando hormônio D, por que eu estou passando o zinco, não é? Porque eu estou passando, às vezes, a B12, a B6. Então, tudo tem um sentido que ocorre aí, tá? Então, nós vamos ter o LPS imunológico e o não imunológico. O não imunológico é o grupo que aumenta, né, a ação enzimática das enzimas dentro do macrófago. Então, olha que interessante esse grupo aqui. Ele melhora o macrófago, essas reações enzimáticas dentro dele ficam melhor ativadas. Então, o macrófago é de melhor qualidade. Então, o funcionamento imunológico vai ser melhor. E o que aumenta a expressão do LPS? Ó, do LPS não imunológico, né? O eicopentaecoico. O que é isso aqui? Tem uma aula que está aí no canal sobre ômega 3, que é o EPA e o DHA. O deicosaminoecoico, o EPA pentaecoico. Então, veja só, ômega 3, né? Então, o ômega 3, eu coloquei naquela aula, ele age como um anti-inflamatório, ele auxilia numa expressão do LPL não imunológico aumentando. Se aumenta aqui, eu melhoro a atividade enzimática dentro do macrófago. Então, eu estou falando que o ômega 3 melhora, sim, uma parte imunológica, junto com o hormônio D. Você pode tomar junto, porque o hormônio D, ele é lipolítico, né? Aliás, ele é lipossolúvel, né? Ele absorve melhor em gordura. Isso aqui é o quê? Ômega 3 é óleo, né? Então, outra função do hormônio D, né, nas células de Panet, né, contra o hospedeiro microbiano também, caracterizando pelo aumento da secreção das lisosomas. Então, nós temos esse fator. Na verdade, tem muitos outros. Mas, resumindo, é esse, o LPL. Eu associo com o ômega 3, eu associo com o zinco, eu associo o hormônio D com a vitamina A e com o magnésio. Né? Pensando, né, em fatores anti-inflamatórios, pensando em fatores imunológicos, né? Então, isso aí é muito comum a gente utilizar no dia a dia. Com relação ao câncer, é interessante assim, o que é a célula carcinogênica, né? Potencial de formação de câncer. Todo momento, agora, nesse momento, eu produzi células cancerosas, tumorais. Só que o que acontece? Por que eu não tenho tumor? Porque eu tenho o meu sistema imunológico, o meu macrófago está aqui, ele vai lá e fagocita essa célula, falou, opa, essa célula não é daqui. E quando começa a crescer esse tumor? Esse tumor é interessante porque, primeiro, que a célula tumoral gosta de duas coisas, de glicose, então quem come muito açúcar doce, né, ela gosta de glicose, ela gosta de glutamina. Então tem que tomar cuidado em prescrever glutamina. Tá? E essa célula vai se multiplicando porque ela perde a capacidade de apoptose. O que é apoptose? Uma morte programada. Toda célula vai ter um começo, meio e fim. A célula tumoral, não. Ela perde essa capacidade. Né? E é aí que se dá aqui o processo tumoral. Tá? Então, temos proteínas pró-apoptose, que são boas, e anti-apoptose. O hormônio D faz o que? A regulação dessas proteínas. Então, você tem estudo mostrando que ele diminui a apoptose, a capacidade da apoptose dessa célula. Então, leva essa célula a ter uma morte programada. E a célula tumoral, ela não tem essa morte programada, essa apoptose. Deu para entender o que eu quis dizer? Então, para vocês entenderem, a célula tumoral, ela não tem capacidade de morrer sozinha. E a vitamina D, ela vai auxiliar, alguns trabalhos mostram, auxiliando ela desenvolver essa capacidade de morrer, que é a apoptose. Tá? Então, aí é um dos mecanismos também. Não é só isso, óbvio. Temos também, com relação ao câncer, a beta-catemina, né, que ela tem, quanto mais alto, mais divisão celular do doente. Então, o que acontece? O hormônio dele diminui a expressão da beta-catemina. Então, ok, é isso que eu falei para você, a divisão celular, ela diminui essa expressão, tá? E a ecaderinas, né? Que ela é modulada pelo hormônio D. Então, temos um aumento dessa função dessas células intestinais justaposta lá no intestino. Então, aqui a gente correlacionando o hormônio D com o câncer. Então, tem esses dois fatores que também está correlacionado, como eu já comentei aqui, a apoptose, que é fundamental.
Então, assim, nós temos um nível, manter um nível de hormônio D ideal para cada paciente é muito interessante e racional. Não tem um nível normal. Depende, como eu já disse, de vários outros fatores. Não tem como eu falar, é maior que 20, maior que 30, maior que 50, vai depender, né, de como está. O ideal é a gente manter sempre acima maior que 50. Tá? Com relação ao humor, então veja só, de onde vem a serotonina? Eu tenho meu aminoácido L-triptofano e eu tenho 5-hidroxitriptofano. Quando isso aqui a gente ingere. Quando eu vou passar para o paciente, às vezes eu quero que o paciente melhore a serotonina, o que eu passo? Eu passo 5-H, tá? Muitas vezes esse. E tem que passar o magnésio e a B6 junto. Então, o hormônio D estimula o RNA mensageiro para essa enzima. Então, o hormônio D, ele faz o quê? Faz uma maior ativação desta enzima, que vai pegar o aminoácido L-triptofano, tem, por exemplo, na banana, e vai transformar em hidroxitriptofano, para dar serotonina. Então, quando a gente faz fórmulas para melhorar a serotonina, a gente faz isso de rotina, eu tenho que entrar com o hormônio D, eu tenho que entrar com o hidroxitriptofano, eu tenho que entrar com magnésio, eu tenho que entrar com a vitamina B6, que é a piridoxina, tá? Para dar a serotonina para certos pacientes. Inclusive, ver a parte intestinal desse paciente, porque às vezes está doente. Então, também é fundamental tratar a disbiose desse paciente, tá? Então, mais uma função do hormônio D, e a vitamina C também garante OH aqui para esta enzima aqui, como eu já disse, que eu utilizo a vitamina C também, tá? Com relação, então, meus amigos, ao metabolismo ósseo, tá acabando, tá acabando. Eu sei que é muito nome, pega cada um pedacinho da aula assim, depois você assiste de novo, mas só para você entender o porquê que a gente passa certas substâncias para os pacientes, que tudo tem um sentido. Com relação à parte óssea, o hormônio D. O hormônio dele aumenta a calbidina. Lá no intestino, aqui. Ele aumenta o que lá no intestino? A absorção de cálcio e fósforo. Então, eu doso cálcio num paciente? Doso. Eu peço dosagem de fósforo? Peço. Eu peço a dosagem do hormônio D? Sim, também. Tá? Quando está baixo o cálcio, o que acontece? Aumenta o PTH. Então, o PTH já começa a ser uma referência com relação ao hormônio D. Se eu tenho um paciente, por exemplo, com um hormônio D de 50, um PTH de 70, eu passo a vitamina D, o hormônio D para ele. Nossa, mas está 50, Tasso. Mas veja bem, o PTH dele está lá em cima. Eu tenho que baixar isso daí. Então, quando esse PTH sobe, ele ativa a alfa-hidroxilase pelo hormônio D lá no rim, como eu já disse, para aumentar a calbidina, no intestino, para aumentar cálcio. Sem falar a ação direta lá no rim também, mas eu estou falando com relação ao osso. Então, quando chega o cálcio, que ele é absorvido, quem auxilia essa absorção, né, do cálcio ali, que põe para dentro? É o hormônio D. Hora que ele se liga no cálcio, quem vai carrear esse cálcio até o osso? Ele tem que chegar no osso, esse cálcio. Não podemos esquecer aqui da vitamina K e a vitamina K2. Então, o cálcio entrou, porque é um erro a gente pegar e já dar cálcio para o paciente. Vocês têm que entender na medicina integrativa todo esse metabolismo. Então, eu dou cálcio, eu vou dar o quê para ele? Eu vou dar pedra no rim dele. Então, eu estou dando cálcio, mas eu quero que esse cálcio chegue no osso. Isso é muito comum nas mulheres. Então, eu dou o hormônio D, que é a vitamina D, que aumenta a absorção desse cálcio, que vai se ligar à vitamina K2, e a K2 vai lá para o osso. Quando chega lá no osso, quem apresenta-se? O magnésio. O magnésio chegou, o complexo, né, cálcio K2 aqui, pode deixar o cálcio comigo. E ele pega o cálcio. Né? Pega o cálcio e coloca dentro do osso. E quem que vai deixar formar o tutano e fixar? O silício. Então, eu tenho que ver cálcio, como que está, eu tenho que ver o hormônio D, eu tenho que ver a vitamina K2, então, quando que as mulheres estão com osteoporose, eu passo a K2, eu passo o hormônio D, eu passo a vitamina A, que faz parte do complexo D, né? Eu passo o magnésio, o silício. Então, são coisas que a gente tem que modular e entender o objetivo. Né? Então, essa é a relação do hormônio D com a parte óssea. Inclusive na formação do osteoblasto, que é formação de matriz óssea com cálcio. Né?
e ele vai regular essa relação progesterona-estradiol, né, nessa ação osteoblasto-osteoclasto. Em todo momento nós estamos tendo destruição óssea e formação óssea, ocorre realmente um equilíbrio nisso daí, tá? Gente, mais uma vez, obrigado, tá? Com relação às doses, depende de cada paciente. Não acho que deve ir tomando a vitamina D, o hormônio D, aleatoriamente. Eu acho importante a gente dosar, ver quanto está o cálcio, ver quanto está o paratormônio, principalmente o cálcio, o paratormônio, para poder modular, né, essa vitamina D, esse hormônio D. Fica aí a importância desse hormônio para nós. Tá? Mais uma vez, obrigado. Deixe o seu like, inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.